pessoal, eu sou Andréa Zambel, vamos falar de direito sucessório e hoje nós vamos falar sobre disposições testamentárias. Bom, é por meio das disposições testamentárias que o testador, além de dar destinos aos seus bens, ele institui herdeiros ou legatários. Ele pode fazer também outras determinações de caráter patrimonial, ou não. Bom, que seja aí do seu interesse. Ele pode reconhecer um filho, havido fora do casamento, ele pode deserdar um descendente, perdoar um indigno, ou mesmo revogar um testamento anterior, e dentre outras coisas. Vale relembrar que somente podem ser beneficiadas por testamento as pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Animais, coisas místicas ou mesmo coisas inanimadas não podem ser contempladas em testamento, a não ser indiretamente, quando o testador nomeia um legatário com o encargo de cuidar daquela determinada instituição ou animal. Na interpretação das cláusulas testamentárias, o intérprete ele tem que fazer de uma forma que se assegure o mais fielmente possível à vontade do testador. Quando a cláusula for suscetível de mais ou de uma interpretação. Artigo 1899 do Código Civil. Pessoal, interpretar significa buscar retirar do documento que está sendo analisado o seu real sentido, verificar o seu alcance e tornar clara as eventuais obscuridades ou mesmo ambiguidades que tanto podem ocorrer em face da língua, quanto de eventuais deficiências intelectuais do testador ou de quem escreveu, que em muitos casos não consegue se expressar de maneira clara. A liberdade para testar, ela não é absoluta, encontrando aí limites nas questões de ordem pública, né? Por essa razão, o legislador ele impôs algumas restrições. As proibições quanto à liberdade de testar, elas se encontram previstas no artigo 1898 e 1900 do Código Civil. E ela tem como objetivo principal, ela dá uma segurança jurídica ao Instituto do Testamento. E vamos falar sobre essas proibições, né? A instituição de herdeiro a termo. O Código Civil, ele proíbe cláusula que institua herdeiro a termo, exceto nas disposições fideicomissárias, artigo 1898 do Código Civil. Esse dispositivo, ele justifica, tendo em vista a necessidade de segurança jurídica, pois se essa cláusula ela fosse aceita, o direito do herdeiro ele ficaria suspenso até o advento do termo inicial ou seria excluído em razão de um termo final. Além do mais, se isso fosse permitido, iria contrariar frontalmente o que está disposto lá no artigo 1784 do Código Civil, no que diz que a herança ela se transmite tão logo seja aberta a sucessão. Princípio de Sazini. Bom, só para lembrar que termo é a cláusula que subordina a eficácia do ato a um evento futuro e certo, em geral, uma data determinada. Outra proibição, outra limitação,
a proibição de herdeiro sobre condição captatória. Não se pode fazer disposição a alguém contando que o mesmo disponha a seu favor ou a terceira pessoa. Quer dizer, o código ele proíbe a proposta de troca de favores, ou seja, ele reafirma a proibição de realização de pactos sucessórios de qualquer espécie. Terceira limitação, referência à pessoa incerta. Se o testamento é uma relação jurídica entre a pessoa do testador e as pessoas nomeadas, não se admite que o beneficiário seja pessoa indeterminada, pois isso estabeleceria aí uma relação jurídica impossível. Sem a identificação do beneficiário, não há como cumprir o testamento. Atenção! Não se confunda pessoa incerta com a pessoa a ser determinada por terceiro. Artigo 1901 do Código Civil. Já que disposição que deixa bens para o melhor aluno de uma determinada escola ou ao vencedor de uma determinada prova é perfeitamente válido, tendo em vista ser uma pessoa determinável. Quarta limitação, pessoa a ser identificada por terceiro. A proibição aqui, ela tem a ver com a determinação do beneficiário. Não pelo próprio testador, mas por terceira pessoa. Se isso fosse permitido, o testamento ele deixaria de ser um instituto personae, né? Ou seja, o testamento ele deixaria de ser, ele perderia o seu caráter personalíssimo. Atenção, a proibição é com relação a deixar a sabor exclusivamente da vontade de terceiro a indicação de quem seria o beneficiário. Quinta limitação, delegação ao herdeiro ou a outra pessoa de fixar o valor do legado. Nesse caso, a lei proíbe que terceira pessoa possa fixar o valor do legado, já que o mesmo que foi referido lá, ele, de certa forma, é o mesmo herdeiro, né? Então, eu não posso fixar o valor do legado, não posso deixar que uma terceira pessoa fixe o valor do legado. Tá? Sexta limitação, favorecimento às pessoas constantes lá no artigo 1801 e 1802 do Código Civil. Essa proibição ela é completamente desnecessária. Por quê? Como já estudamos, o Código Civil ele proíbe expressamente que algumas pessoas sejam contempladas em testamento, em razão da posição privilegiada que elas possam ter em relação ao testador. Artigo 1801 do Código Civil. São proibições de caráter eminentemente ético e que, se não fossem respeitadas, se elas não forem respeitadas, elas serão consideradas nulas, de pleno direito. Artigo 1802 do Código Civil. O Código Civil ele abre um capítulo das disposições testamentárias dizendo das permissões. Então, a lei civil, ela permite a instituição de herdeiro no legatário de forma pura e simples ou condicional para um determinado fim ou motivo. Artigo 1897 do Código Civil.
Bom, primeiro, nomeação pura e simples. O que seria isso? É a nomeação sem que se imponha nenhuma contrapartida pela contemplação. O testador, ele indica o beneficiário da deixa testamentária e pronto. Ele indica e acabou-se. Essa é a forma mais comum. Tá? Segundo, nomeação sob condição. O testador, ele pode deixar bens sob a condição de o beneficiário se portar de determinada maneira ou praticar determinado ato, né? Então, a condição, ela deve ser lícita, é claro, né? E não pode afrontar de forma alguma a moral e nem os bons costumes. Por exemplo, é possível deixar um determinado imóvel para alguém que somente vai receber após se formar em direito em determinada instituição. Nesse caso, são duas as condições: formar em direito e naquela determinada instituição de ensino. Ou seja, o beneficiário ele só terá pleno direito à coisa se cumprir as duas condições. Existe também a nomeação com encargo. Nada obsta que o testador deixe bens a um determinado herdeiro e imponha que ele fará jus à herança ou legado desde que ele realize a contraprestação imposta no testamento. Por exemplo, o testador ele pode impor o encargo de o herdeiro instituído ficar com a obrigação de educar um sobrinho do testador até que ele complete 24 anos. Ou seja, diferentemente da condição suspensiva no encargo, o negócio ele vai se aperfeiçoar desde logo, devendo o encargo ser cumprido posteriormente. Disposição motivada. Gente, o artigo 1897 do Código Civil, ele permite que se possa instituir herdeiro ou legatário em razão de um determinado motivo. Ou, como assim? A indicação, ela vem acompanhada de uma razão que a determinou. Então, deixa um bem para alguém que prestou determinado serviço. Atenção, se houver erro quanto à pessoa, a cláusula ela pode ser anulada. Falando agora sobre a disposição com cláusula de inalienabilidade, outra disposição testamentária. O testador, ele pode impor a cláusula de inalienabilidade, que pode ser temporária ou vitalícia. Após a cláusula de inalienabilidade, o beneficiário ele fica impedido de dispor de coisa recebida. Ou seja, ele terá o direito de usar, gozar, reivindicar, mas ele não terá o direito de dispor. Também não poderá gravar a coisa, já que a cláusula de inalienabilidade, ela implica a de impenhorabilidade e incomunicabilidade, artigo 1911 do Código Civil. Atenção! Somente pode impor essa cláusula para os bens disponíveis que o testador pode testar livremente. Ou seja, se tiver herdeiros necessários, essa cláusula só pode recair sobre 50% dos bens. Pode recair sobre a totalidade dos bens se não houver herdeiros necessários. Importante!
Havendo justa causa, pode o interessado pedir autorização judicial para alienar os bens gravados com a cláusula de inalienabilidade. Porém, nesse caso, o valor arrecadado ele deve ser aplicado na aquisição de outros bens que ficarão subrogados com o mesmo ônus. Artigo 1848 do Código Civil. Bom, finalizamos aqui as disposições testamentárias. Espero que tenha gostado.